Família. Um grupo de pessoas reunidas pelo mesmo propósito. Se amarem apesar das divergências e das brigas. Família é aquele que quando você fica doente, pensa em chamar para ajudar na sopa. É para quem você conta quando conquista o emprego dos sonhos. E que com o passar dos anos, as relações mudam, mas o sentimento de cumplicidade continua. Família pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 50 pessoas. Pode haver ligação sanguínea, podem ser amigos, pode ser um parceiro romântico, pode ser tudo. Quando a gente estava junto com as outras pessoas, a gente nunca pegou nem na mão. Na minha casa mesmo. Estou dizendo assim, em outros lugares. Nem aqui. A gente parecia assim que eram amigas. Então, quando acontecia assim, eu estava lá indo para a cozinha, ou ela ia, tudo, a gente dava um beijinho assim, né? Porque ela era bem carinhosa. Então, aí eu dava ela também, mas isso só eu e ela. A gente vem de uma geração em que tratar publicamente como casal não existia. A gente estava junto. Então eu ia a algum evento de trabalho, o Sérgio ia junto, ele ia a alguma coisa, eu ia junto, a gente estava sempre junto, a gente estava sempre junto. Mas essa formalização casal... Sem dar rótulos. Não existia isso. Né? Não existia. Tanto que para a gente, durante muito tempo, no início, né? Logo no início, a gente tinha 2 quartos com 2 camas. Para as famílias. Morávamos em outra casa, então eram 2 quartos montados. Perfeito. Chegou uma hora que encheu o saco, né? Porque estava muito óbvio, né? Porra, essas pessoas estão dividindo casa há quantos anos? Há 10 anos estão dividindo casa? Não existe. Quando a gente sai de carro, eu conto pra você, eu saía com o carro e ia esperar a 2 quilômetros antes, ela ia a pé. Ela não saia junto no apartamento. Era num apartamento, é um condomínio ainda, tá bom, enorme. Quem que ia... Tá certo, o vizinho podia até... Perceber, mas daí também ninguém pagava suas contas, né? E ao ponto que eles chegaram, tanto minha irmã e tudo, eu entrei num processo depressivo e me internaram, tá? E depois, muito triste, eu fiquei, que eu fui ligar os pontos, era uma internação para tentativa da cura gay. Então eu passei por um processo bem pesado, onde eu tomei eletrochoques para, né, tentar até onde que eu consegui me rebelar e disse, não, peraí, o caminho é esse. Né? O caminho é esse. Fiquei meio magoado com o tempo, ainda hoje eu sinto um pouco de mágoa, porque realmente foi uma covardia muito grande ao ponto de, né, me levarem a isso. Até que eu encontrei um psiquiatra em Belo Horizonte, que foi meu amigo de infância. E ele me socorreu, ele disse, cara, você não tem que fazer esse tipo de tratamento, isso não existe para depressão. Porque quando eu a vi ali no caixão, deu aquela coisa de você querer falar do seu amor, do seu carinho. E estava assim de aluno, porque os alunos gostavam muito dela, alugaram até um ônibus para irem. E nisso eu não me recordo tanto o que eu falei, as palavras mesmo, mas eu querendo até contar um pouco. E nisso eu a beijei na boca, a boca gelada, mas eu saí de lá e disse assim, por que eu não fiz isso antes? Tem que morrer para a gente ter a coragem de beijar, de falar, abraçar, não ter medo, porque ali eu não estava vendo se alguém ia discriminar, ali era eu e ela.
Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem se correu. Pega e se ficar, o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Cobra, homem, pega, come, porque Eu sou diferente dos meus amigos em alguma coisa, mas eu não sei bem o que é. Já com 16 para 17 anos, um colega, a gente começou a se descobrir. Só que assim, a gente ia lá, fazia nossas brincadeirinhas e no dia seguinte um virava para o outro e dizia que isso nunca mais ia acontecer, que isso era só uma fase, que a gente sabia que todo ano passava por uma fase e que isso aí nunca mais iria acontecer. Será? Isso aconteceu várias vezes. Várias fases. Fase de várias tentativas, né? Até Fase que longa. Quando eu completei 18 anos, no dia do meu aniversário, por coincidência, reuni um grupo de amigos, claro, na época eu fazia teatro, né, teatro amador ainda, teatro de escola, mas aí no ambiente de teatro qualquer um é maluco, né, então era tudo liberado, ou seja, todo mundo, cada um tinha a sua. E aí um amigo que eu sabia que começou a falar, alguma coisa, sei o que, eu disse, não, mas eu também sou e tal, aí um outro se aproximou e tal, não, mas você, não sei o que, eu disse, não, sou, eu também, sabe, gosto de rapazes e tudo, não sei o que, eu tinha muita curiosidade de ir numa boate, né, então vamos pro fim de semana que eu vou com meu namorado, não sei o que e tal, e aí um desses amigos me levou para boate no fim de semana seguinte do meu aniversário, ou seja, com 18 anos, eu entrei numa boate a primeira vez na vida, e quando cheguei lá, né, eu olhava assim e dizia, não, peraí, aquele dali não é, tá? Aí daqui a pouco, quando eu ia ver, ele estava beijando outro cara. Não, aquela menina dali não é, tá? Aí quando eu via também ela estava lá dançando com outra menina, tá? Então tudo isso na minha cabeça, tá? Não que é normal, mas eu vi que tinha outras pessoas que eram parecidas comigo, ou seja, pessoas normais que gostavam de pessoas do mesmo sexo. Então, acho que foi nesse momento que eu caiu realmente a ficha, tá? Não, eu sou isso e é isso que eu quero da minha vida. A partir daí acabaram as namoradinhas, na verdade as namoradinhas eram mais para fazer presença perante a família, tá? Em alguma festinha, ou até mesmo no ambiente de trabalho, tá? Você fazer presença no ambiente de trabalho, para você fingir que, tá? Para não sofrer nenhum menosprezo das pessoas, né? Então, isso daí foi mais ou menos dessa fase, tá? Ou seja, posso dizer que foi com 18 anos que eu me descobri, tá? E me assumi, tá? Realmente como gay. O pai da Valéria, ele era um homem maravilhoso, não tenho nada para falar, honesto, carinhoso. Só que tinha uma coisa, que aí foi quando eu comecei a perceber. Quando ele fazia carinho em mim, eu até tinha tesão, por causa do carinho, aquela coisa do seu corpo, aceita, né? Tudo você. Mas na hora da penetração eu me gelava. Então na hora que penetrava, acabou o tesão, aí ficava aquela coisa ruim. Você tem que esperar a pessoa gozar, e aí você não via a hora de acabar, e aí você fica ali. E para mim começou a ter tortura nisso, né? Então eu comecei já renegando, não, hoje não, sabe como a gente fala, não, tô com dor de cabeça, não, hoje eu tô legal, mas não é legal para a pessoa. Então eu não estava sendo feliz e nem estava deixando ele feliz. Foi quando eu comecei a conversar com ele, isso ainda não conhecia mulher nenhuma, nem nada. Foi quando eu falei, não, eu quero ver. Não, ele por ele falava assim, não, você pode morar aqui, a gente faz um quarto, eu moro aqui. Eu falei, não. Você precisa encontrar outra pessoa, ser feliz. Mas eu nunca falava que eu queria outra pessoa, porque o que mais, eu estava sempre com a cabeça muito perdida.
E aí foi quando uma amiga que fazia o magistério trabalhava ali na Rua Turuti, e ela falou, Dora, tá precisando de operadora de caixa, você quer ir? Eu falei, não vou, porque eu preciso ir trabalhar. Aí quando uma moça chegou perto de mim e falou, você escuta essa música que eu ponho sempre por causa de 6 horas, porque ela sabia que eu saía às 6 horas, né? Eu falei, escuto. Ela falou, é pra você. Então, aí foi quando ela foi e nós almoçou, conversou normal e tudo. E aí aconteceu, né, da gente, aquele dia, beijar, abraçar e gozei. E quando eu gozei, foi assim, não foi nada forçado. E aquilo, eu falei, meu Deus. Com o advento da internet, a minha ficha realmente caiu. Entendi. Tá? E eu não entendia o que acontecia comigo. E com o passar do tempo e com os acontecimentos, eu fui descobrir que eu sempre era assim. E estava sufocado. Estava sufocado porque a sociedade, a família me cobrava um casamento, filhos e tudo mais, né? E até então a gente tinha uma pressão eu tinha uma pressão muito grande imposta pelo meu pai também, que era uma marca assim que era terrível, né? Eu não conseguia ser quem eu era, tá? Ele forçava muito, talvez pela minha fragilidade emocional do período da idade, ele forçava muito que a gente seguisse um padrão da sociedade, né? E até então, quando realmente eu vi que não dava mais, que eu realmente caí na real, eu resolvi ir embora, né? Criei esse álibi, fui para Fortaleza, até conheci uma pessoa, ficamos juntos muito tempo e tal. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Quando vocês se conheceram? Como foi? Ih, lá vem a história. Ih, agora a história. Calma que eu começo e depois você completa. Era final de junho de 89. Eu fui com uma amiga para dançar. Como é o nome daquele lugar? Resumo da ópera. Resumo da Ópera. O Resumo da Ópera era um Não lugar... existe mais. Não existe mais, claro. Porra, também se existisse. Porque, na verdade, eu cheguei lá, né, e tal, olhei assim de longe, né, e tudo. Achei Gostou? bonitinho, né, não sei o que, vou me aproximar. Só que você tinha vários caminhos, né, que é um lugar que tinha uns altos e baixos, tá, e aí eu fui por um caminho, tá, e ele veio pelo outro. E aí, quando eu olhei, não vi mais, aí eu olhei para trás, tá com 2 copos de bebida na mão, Procurando já para tentar oferecer. Tipo, tá assim, meio perdido. Aí eu não aguentei, Começou a eu rir. virei, comecei a rir, aí começou a rir também quando me viu, né? Mas aí eu disse, né, veio correndo atrás de mim, né? na boate, né? até hoje que eu fui correndo atrás dele. Vocês pensavam em ter uma família? Não tinha o conceito de família, mas era o conceito de ter alguém para construir uma história. Não tinha essa... Família era uma coisa muito etérea, sabe? Tipo, por quê? Porque as referências que a gente tinha eram muito ruins. Sim. Se ter uma família é o que eu vi na relação entre os meus pais, eu não quero. Mas eu quero sim ter um relacionamento com alguém que me dê alguma estabilidade. A gente tenta pra cacete, tenta, porque tentativa, essa é a diferença sutil das relações homoafetivas. A gente é tentativa e erro. Nos relacionamentos heterossexuais, e eu acho que isso ainda prevalece um pouco hoje, com algumas exceções, as pessoas namoram,
ficam noivas, se casam. Isso pode virar uma merda, mas putz, vai dar um puta de um trabalho separar. Porque aí, entendeu? É muito complicado. Então as pessoas passam a ter vidas paralelas, tudo com muita naturalidade. No relacionamento homoafetivo, desde muito cedo, é tentativa e erro, tentativa e erro. Deu certo, continua. Não deu certo, sai. Deu certo, continua. Então o que a gente busca, eu pelo menos falo por mim, era uma relação que me desse algum crescimento, que fosse legal, que me acrescentasse alguma coisa, que me ajudasse a me desenvolver enquanto pessoa na sociedade e que pudesse ter uma longevidade, né? Uma coisa longa, entre erros e acertos, com tropeços, mas que vamos tentando. Antes da gente estar nesse relacionamento, ou até mesmo no início, era muito mais um conceito de relacionamento estável do que necessariamente família. Então você não imaginava bem, não, eu quero constituir uma família. Não, eu quero estar num relacionamento estável. Então era muito mais essa ideia, ou seja, eu quero ter um namorado, que esse namorado dure durante muito tempo, tá? Ou seja, não quero ficar trocando namorado todo mês, todo semestre, né? Então eu quero, na verdade, conhecer alguém, tá? Quero ficar com essa pessoa, independente até de morar junto ou não morar junto, seja lá o que for, tá? Então, na cabeça tinha muito mais essa coisa de um relacionamento estável do que necessariamente uma família, tá? Claro que com o tempo, tá, que você vai, que você conhece alguém, que essa coisa vai durando, essa coisa vai... Tá? Eu tive alguns relacionamentos longos também antes de conhecer Nélio. Que ele é mais velho que eu. Então, por conta disso, tá, eu passei por alguns relacionamentos que não foi relacionamento de meses, tá? Foi relacionamento de alguns anos. Tá? E, assim, eu apostava que ia durar, mas ainda era questão de relacionamento. A gente só teve um consenso um pouco mais de família, eu acho, quando a gente veio para São Paulo, até porque a gente se afastou da família herdada. Né? Então, acho que a distância da família herdada acabou dando um conceito um pouco maior de família, porque aí quem é que apoiava quem? Era um apoiando o outro. Não tinha, assim, não dá pra gente brigar. Tinha pra onde fugir. Não dava pra brigar, vou pra casa dos meus pais. Não dá, entendeu? Então, tinha que ter um suporte mesmo, não tinha como sair correndo, né? A primeira vez que eu a vi foi lá no passado de plantão, no Iguatemi. Aí eu pegava o plantão dela quase tudo, uma noite sim, uma noite não, né? Sim. E aí eu já fiquei assim, meia encantada com ela, né? Já meus olhinhos brilhou, né? Quando vi ela. Mas aí nós ficamos juntas, eu fiquei trabalhando lá acho que uns 6 meses, né? Um ano mais ou menos. Você saiu. 6 meses. Aí eu pedi demissão. Então, aí nós ficamos afastadas por uns 10 anos. Nossa, tempo. 10 anos. Aí uma amiga nossa, íntima das duas, uma noite ela chegou e falou assim, Ângela, eu estou trabalhando no tal hospital e eu estou trabalhando com uma amiga sua. Quem que é? A Wilma. Eu falei, me passa o telefone dela que eu vou conversar com ela. Aí no outro dia ela me deu o telefone, liguei para ela e a gente sempre fala que a gente agradece o Maluf porque foi parece que foi através dele que a gente se encontrou, porque aí quando saiu ele mudou o sistema da prefeitura, eu estava para me aposentar já, eu não podia ir trabalhar mais no hospital por causa desse sistema, eu tinha que ir para um outro lugar. Aí eu fui para o Balneário. E ela foi para a regional do Butantã. E é bem pertinho, dá para ir a pé. E aí eu liguei para ela, falei, tô trabalhando aqui na regional, aparece por aqui, vem aqui. Aí eu fui lá na hora do almoço, a gente se falou um pouquinho, aí à tarde ela falou, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Aí aquela tarde nós fomos tomar uma cerveja, aí ela pegou e falou para mim assim, vamos na minha casa, dia que você tiver de folga, vou bater em casa. Aí eu vim aqui um dia, e nunca mais fui embora. A Ângela chegou na minha casa, era de outra família. No entanto,
ela faz parte de mim, né? Te amo. Eu não sei viver sem ela. A minha família não existe sem ela. Que a gente chegou aqui, que eu já era neta, né? Agora a Ângela chegou e... Chegou eu, né? Não, não, na verdade não faz sentido. Nada sem ela faz sentido. Aí foi quando eu conheci a Silvia, eu nunca esqueci disso, dia 7 de abril, eu conheci através do UOL. Aí dia 13 eu fui lá, porque ela morava em Guaíra, uma cidade antes de Barretos. E eu dura, aí a Valéria foi lá, comprou para mim a passagem, tudo. E aí eu fui para lá. Quando eu voltei assim, apaixonada, mas assim, com outro tipo de paixão. Sabe, aquela coisa, uma leveza. Tudo. E aí, Nicole, da gente não querer ficar sozinha, ela dava um jeito de vir de 15 em 15 dias, ou eu ia para lá de 15. Então, de 15 dias em 15 nós se víamos. Porque a gente não aguentava ficar mais longe. Isso foi em 2001. E foi quando ela falou, eu vou morar aí para São Paulo, que para mim é muito melhor do que você vir morar aqui em Guaíra. Eu já tinha terminado a faculdade, eu já tinha... Porque com a Silva foi uma ressignificação também de um momento de família, né? Então eu queria continuar morando com elas, porque para mim eu precisava daquela ressignificação. Em que ano você entra na história, Alexandre? Não Lembra? De 2014, 2015? Começou tudo com um grupo de patinadores e skatistas, lembra? No Facebook. Eu morava no interior e andava de skate, e os dois estavam começando a andar de patins, e tinha um grupo que eu participava nas redes sociais. E aí, desse grupo, nós fizemos um encontro no Vila Lobos, né? E aí, desde ali, a gente... Aí a gente começou a fazer parte deste grupo, né? O grupo de patinadores. Óbvio que eu patinei uma vez só, porque eu caí e arrebentei o menisco. Foi a primeira e única vez que eu patinei. Me arrebentei inteiro. E aí começou a se estabelecer um vínculo no grupo. Era um grupo de pessoas que se encontravam para patinar, para ir a bar, para tal, não sei o quê. E aí, em algum momento, conta a sua história aí. Peraí um pouquinho. Aí o que acontece? Houve interesse de nossa parte o seguinte: era um menino novo, educado, que a gente achava que de repente tinha potencial para conhecer cultura. Tá? Então a gente começou o quê? Levar teatro aqui em São Paulo. Como morava longe, tá? A gente marcava na estação do metrô, pegava, íamos ao teatro e tal, depois voltava, dormia aqui no dia seguinte. Botava no trem e mandava embora. Mas você morava no interior ainda? Não, eu morava no interior na época do encontro, né, do patins, mas não morava com meus pais biológicos, já tinha saído de casa a primeira vez. Aí meu pai veio morar em Carapicuíba, e eu fiquei no interior, e Nélio me aconselhou, vai morar com ele, volta a morar com ele, fala com ele, porque eu tava numa situação muito ruim lá, né. E você gostaria de explicar um pouco o que é essa situação ruim? Cara, passei por situação de ter um salgadinho fofura de 50 centavos para jantar, porque eu não morava com meu pai, eu morava com uma amiga num estúdio de tatuagem. Por conta de ser gay, meu pai nunca aceitou, nunca respeitou, então era muito conflito em casa e eu sempre preferia sair de lá, porque minha mãe, minha irmã, meus outros irmãos sofriam muito com isso, né? E aí eu saí de casa, morava com essa menina no estúdio, e um dia ela sumiu e me deixou sem nada, assim, levou minhas coisas juntos, dormi umas noites na rua. E aí ele aconselhava, olha, volta, ficava na casa dos amigos, almoçava na casa de um, jantava na casa do outro, e eles sempre falando, volta a morar com seus pais, é perto daqui, é mais perto da gente, a gente consegue ajudar você. E aí eu voltei a morar com meus pais, né, falei com ele e vim morar em Carapicuíba. E a gente, como eles falaram, né, eles começaram a me mostrar a cultura, coisa que eu nunca tinha visto. E meu pai não suportou aquilo. E quando eu cheguei, as minhas coisas estavam todas pra fora. Eu liguei pra ele e falei, Nélio, olha, minhas coisas estão todas pra fora, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, ele falou, vem pra cá,
a gente dá um jeito de arrumar um lugar para você ficar, você fica uma semana aqui, um mês, e esse uma semana, um mês, foram 10 anos, mais de 10 anos. E aí tinha a minha maior preocupação era que ele não parasse de estudar. Por quê? Porque ele vinha de uma situação de poucas possibilidades, de poucas oportunidades, e estava no fio para cair no desvio. Sabe cair no desvio? Fazer merda, literalmente fazer bobagem. Então, quando ele veio, a nossa intenção era de arrumar um lugar para ele ficar, arrumar um trabalho, alguma coisa. Mas aí é tipo assim, vai ficando e você vai cuidando e você vai conhecendo. E por conta disso, a gente fez meio que um pacto. Vai estudar. Mas vai ficar aqui, mas tem que voltar a estudar. A gente diz que é amor responsável, sabe? Tem que ter responsabilidade. Mas a preocupação que a gente tinha era de, o que eu falo, dar a oportunidade. Dar a oportunidade, e aí ele descobriu na atividade física uma coisa que gostava. E aí, treinando, eu descobri que minha paixão era como eu fiquei saudável, né? Me senti muito mais saudável treinando, comecei a me apaixonar e falei, não, eu quero levar aquilo para as pessoas. E aí a gente conversou e eu fiz faculdade de Educação Física, ele pagou toda a minha faculdade, né? Me ajudou muito com trabalho, com TCC, não só pagar, né? Porque pai não é só pagar, pai também tem que ajudar ali, né? E aí eu falo que eles, né? Os dois foram os pais, assim, que eu nunca tive, nunca pude ter um pai de verdade que falava assim, não, olha, eu te amo, vou te ajudar, tô com você. E eles me mostraram isso de uma forma muito linda, né? Meu gurizão. Isso aí. E aí esse moço entrou na nossa vida, nós entramos um na vida do outro em 2023. E aí ele aproveitou que os meus pais são diferentes, né? São dois pais. E fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes, né? Foi pedir a minha mão num almoço, chefe de cozinha, ganha pelo estômago, né? E por que você escolheu fazer um pedido de mão? Por ser uma oportunidade diferente que eu estava tendo de encontro a uma família diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido até então, né? Eu venho de Minas, uma tradicional família mineira, extremamente preconceituosa e complicado, com uma história também não muito legal, mas que me trouxe a liberdade. E eu já procurava alguém, mas com sentido diferente, não só de ficar. Eu procurava encontrar alguém que eu pudesse ter um conceito de família. Porque para mim, família não era só o marido e a mulher. Família é muito mais do que isso. E pode existir uma família constituída de pessoas iguais. Então eu já tinha isso comigo. E quando eu conheci o Alê, né, desse primeiro olhar, desse primeiro aperto, cumprimentar ele, eu senti que tinha algo diferente. Eu achei interessante. Opa! Vim conhecer ele aqui um dia, a gente ia para uma festa do trabalho dele, e eu fiz questão de passar aqui para a gente ir junto para os pais dele saber quem que eu era. E a relação ela estava sendo muito rápida, talvez pela minha maturidade, talvez pela minha busca, e também coincidi com a busca dele. E quando eu percebi que era um núcleo familiar diferente, eu falei, opa, a coisa não pode ficar assim, por ficar como sempre foi, né? Quando nós marcamos um almoço, nosso almoço aqui, num domingo, né? E eu preparei tudo e perguntei para eles, né? Para o Nélio e para o Sérgio, se eles faziam alguma objeção de eu estar junto com o Alexandre. Se teria algum problema, se eles viam, de jeito nenhum, foi que eu falei, então tá bem. Aí eu tirei a aliança e a partir de então
consolidamos com mais seriedade esse relacionamento nosso. E agora com a família a gente aprende novas formas de amor, né? Como que ama a família, como que ama os pais, como que ama... São coisas diferentes. E eu não sei se vocês lembram, até no dia do almoço, né? Eu falei um pouco que eu procurava ter uma família também, constituir uma família. No primeiro dia eu falei que essa era a minha intenção. Era uma vontade mesmo, então. E até hoje eu não mudei. Estou construindo, já estamos juntos, já temos casa, já estamos morando pertinho daqui, sempre. Tem um cachorro e o gato. Tem cachorro e gato. E vocês pretendem adotar outras opções? A gente espera ainda, vamos fazer 3 anos. Né? A gente ainda está na fase de um cuidar do outro para depois cuidar do Mas próximo. a gente pensa muito, até mesmo no Kaique, né? Uma forma depois de ajudar o Kaique, no tal, que é o sobrinho, filho da irmã dele, que mora numa comunidade, é um menino inteligente, muito carinhoso e gosta muito da gente. Então todo final de ano ele vem passar, que é a época do aniversário dele, ele já passa com a gente. E é um menino que eu acho que se a gente conseguir fazer um pouquinho do que o Nélio e o Sérgio fez pro Alexandre, eu acho que vai ser um grande passo para a vida dele, né? Com certeza. Ao invés de adotar uma pessoa, nada, a gente tem dentro da estrutura, né, alguém que precisa de uma ajuda desse tipo. Sim. De tirar ele desse meio dali para que ele possa ter oportunidades fora. Então assim, a gente caminha muito pensando nisso, entendeu? Levou 25 anos para juntar todo mundo e dizer, a gente casou, mas a gente casou no papel, agora a gente tem um documento, isso nos dá garantia de direitos, dá garantia de que se um morrer, uma família vai tentar ferrar com o outro, né? Dá garantia de plano de saúde. Durante muito tempo, nós tínhamos, eu no mundo corporativo ele também, tinha o plano de saúde dos dois. Então isso era significativo para a gente, porque era uma ratificação de que na empresa onde eu trabalho eles reconhecem a relação. Isso entendeu? Então acho que o papel ele veio muito nesse sentido, de ratificar para o mundo que esta relação está consolidada. Vou usar o conceito do geral, que esta família existe. Olha aqui, esta família existe, exatamente igual a de vocês. Documentada, exatamente igual como qualquer outra família, estamos documentados. E aí, usando o chavão, a minha frase de sempre, não encha o meu saco. Não venha com esse discurso de família tradicional, porque se for pelo papel, a gente é igual. Vocês sentiam falta de ter um papel oficializando? Por segurança. Mas vocês lidaram com problemas em algum momento? Não chegamos a ter, mas a gente já previa que poderia ter. Como, por exemplo, às vezes no hospital, você só pode ser considerado acompanhante se você por acaso for parente.
Se você não é parente, você não pode ficar no quarto acompanhando, ou na enfermaria, ou na UTI, seja lá onde for, tá? Então isso daí era uma coisa que dava um pouco de medo. E a documentação ela veio muito nesse sentido, a gente queria garantia de direitos. Quer dizer, já que a minha família, se eu preciso ser reconhecido juridicamente como família, então é para garantir direito. A gente não precisou, tipo, por exemplo, mexer com FGTS para comprar imóvel, porque usou o meu fundo, tudo, que foi bem antes. Mas, de qualquer maneira, era uma garantia, e na questão de saúde principalmente. Quem libera o corpo? Quem libera o corpo? Quem é responsável pelo corpo? Entendeu? Dessa pessoa viva ou morta, quem é o responsável por esta pessoa? Quem é que assina por ele, se ele vem incapacitado? A união estável ajudou assim, em termos, né? Quando ela faleceu, então eu fui responsável. Se não, tinha que esperar a irmã ou a mãe dela, porque a mãe dela não tinha condições de vir para cá. Tanto que a mãe dela ficou sabendo que ela faleceu depois. Por quê? Porque ela era doente. Então, aí tinha ou a irmã para vir, ainda trazer aqueles papéis, saber que era irmão ou não. E já não, a união estável foi rápido. Né? Então, onde que eu tinha que ir? Eu tinha que levar para mostrar que eu podia ser responsável. As pessoas falam, não, mas casamento gay não existe, casamento entre pessoas do mesmo sexo não existe. Gente, é só um documento, é só um papel. Assim como na família tradicional brasileira, é só um papel. Serve para divisão de bens, registro do nome de filhos, ajudar no processo do divórcio. É isso. Na hora que você tem que brigar. E tanto que a imagem que tem, que é a certidão toda assinada, a gente ampliou para colocar na festa, brincando com os amigos, dizendo, vocês são responsáveis por tudo isso. São então, testemunhas. vocês são testemunhas dessa Então, história. eles assinaram o pôster da certidão. Porque vocês são testemunhas disso. Então, era muito mais internamente, mas a gente pode dizer que era um ato político, né? Teve um ato político no sentido de dizer, gente, é possível falar para os mais jovens que não tinham ou coragem ou tinham algum receio que é possível, vai lá e faz. Tanto que o nosso casamento no cartório fomos só nós, não foi ninguém. Por quê? Fizemos tudo online, tudo registrado online, fomos lá, assinamos e fomos depois. Só tiramos folga no trabalho naquele dia. E depois fomos sair para almoçar. Foi em janeiro, até a Valéria foi comigo, junto com ela lá em Itaquera, porque era o único lugar que fazia união estável de LGBTs, que ainda não já tinha regularizado. Só que os cartórios davam uma de besta. Então, mas era só lá. Não, então, foi o que conseguiu, não é que só tinha lá. Todos os cartórios eram autorizados, lógico, né? Já tinha figurado. Só que eles estavam colocando empecilho, burocratizando. Aí quando entraram em contato com esse cartório de Itaquera, vem, já deu andamento e o dia lá para assinar. O que você define como família? É onde você encontra apoio, onde você encontra a calma, onde você encontra respeito e onde você encontra as necessidades que você tem para viver. Vamos lá, tá? Eu estou em área de exatas, né? Então, para mim é um grupo de pessoas com objetivos comuns. Não deixa de fazer sentido. Eu acho que, para mim, família é muito
construir juntos. Acho que a gente, não a maioria das famílias, mas a gente vem de famílias desestruturadas, né? Eu tinha 13 anos quando meu pai resolveu se separar, só que esse processo de separação dos meus pais doeu muito. Por quê? Porque ele levou quase 8 anos para literalmente sair de casa. Então era um clima muito pesado. E aí, quando se diz esse modelo de família cagado. Por quê? Porque ele vinha de um modelo tradicional. Eu nasci, ela já tinha 26 anos, mais ou menos. Meu irmão nasceu um ano depois. Era uma família modelo socialmente modelo. A família, casal, 2 filhinhos e um passarinho, porque não tinha cachorro. Depois começou a ter cachorro e aí em algum momento essa família foi rachada e acabou. E aí você tem todo um processo de mudança que a gente tenta não reproduzir hoje. Não é só a separação, mas qual é o processo, como eram as famílias antigamente, como elas começavam e como elas terminavam. Eu até brinco, e a gente até já algumas vezes já conversou sobre isso, que quando você está num relacionamento homoafetivo, tudo que você tenta, ao contrário de muitos que, aí é uma outra discussão, é não reproduzir aquele relacionamento. Por quê? Muitos relacionamentos dão super certo, mas tem muitos que não dão. Então, para evitar o risco de reproduzir aquilo e dar cagada, vamos fazer alguma coisa nova, né? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro